Olha, esse livro, Entre o Céu e a Terra, ele tem 40 capítulos. É muito extenso, mas é, assim, um aprendizado maravilhoso. E ele começa com a história dele começa na Guerra do Paraguai, onde no século mais ou menos 19, e com 3 militares brasileiros que dividiam entre si a paixão de uma grande mulher. Grande mulher, entre aspas, né? De tamanho. Tipo William, assim, a pessoa grande, não é isso? Então, é uma história de amor e ódio que durou não só nessa passagem pela Terra, mas em outras vidas também. Aí, nós vemos o quê? Que a gente acha que aqui é só essa passagem, tudo bem, né? Mas tem o resgate das outras vidas que nós não podemos esquecer, né? Então, e ela continuou nas próximas vidas. E tudo isso, todos os personagens entrelaçados entre si, que continuam nesta vida, mas que fizeram parte da vida anterior, das outras vidas anteriores. E eles formaram na carne uma grande família. Só que aí, né? Pode falar se quiser. Não, pode continuar. Então, e André Luiz, Hilário, seu colega de estudo, e o ministro Clarencio, que era o instrutor deles, eles acompanharam essa passagem deles nesta vida e em outras, assim, por muitos e muitos anos. Então, ele estava ao par de tudo que acontecia nessa história. E essa história, ela tinha o quê? O processo de purificação do espírito. E também fala aqui sobre as definições agradáveis das crianças que falecem em tenra idade, que elas precisam ser recebidas no plano espiritual com muito amor, e que também existem mães devotadas a adotar essas crianças para que elas retornem na Terra. E aí, então, vamos começar a nossa história. Aí é só para a gente entender mais ou menos sobre a obra, mas eu já dei mais ou menos uma noção. E vamos já no primeiro capítulo, porque como eu disse, é muito longa e extensa essa história. Em torno da prece. O potencial de atendimento da prece tem infinitos degraus, sendo diretamente proporcional ao degrau evolutivo daquele que a faz. Se alguém nutre desejo de perpetuar uma falta, não estará em prece, sim em invocação. Para o bem ou para o mal, nossas aspirações sintonizam respectivamente mentes elevadas ou mentes estagnadas na ignorância. A escolha é nossa, tanto quanto o alcance das consequências felizes ou infelizes. Então, aí o instrutor Clarencio, ele dá uma aula lá no Templo do Socorro sobre a sublimidade da prece. E podemos falar que nem toda prece ela pode ser considerada uma prece. Depende o nosso pensamento e o sentimento dessa prece. Vamos supor, se uma pessoa pensa em cometer um crime, ele não vai fazer uma prece, ele está fazendo uma invocação, não uma prece. Prece é quando é um sentimento que sai do coração, um sentimento para o bem, e não para você fazer o mal. Vamos pensar assim. Por favor. Agora começa essa história. Aí já no cenário terrestre. Oi? Pode ler. Deparamos-nos aqui com uma prece refratada como comovedora e aprendemos sobre a relatividade do livre-arbítrio
livre-arbítrio ou fatalidade relativa. O capítulo mostra ainda a infeliz teia que prende vários personagens, encarnados e desencarnados, sendo auxiliados graças ao apelo feito ao plano espiritual por uma jovem bondosa, cuja encarnação houvera sido organizada em nosso lar. Então, essa jovem era Evelina, é uma jovem de 15 anos, que ela também reencarnou, na verdade, já em uma missão para auxiliar na família. E ela era assistida pelo Clarencio e pelos outros colaboradores dele. Na reencarnação dela, ela estava sendo assistida por eles, né? E ela, com o intuito de ajudar a família, ela fazia uma prece direcionada à mãe dela, que já tinha desencarnado. Só que a mãe não podia atender as preces dela, porque estava num padrão vibratório inferior, né? Como o pai da Evelina casou com uma outra mulher, né? A mãe, que era a Zumira, ela ficou assim, enciumada, e ela obsidiava A madrasta. Era a Zumira. A madrasta era a Zumira. A Odila, que era a mãe da Evelina, ela obsidiava a Zumira, né? Então, a Evelina tentava um contato com a mãe para tentar ajudar, né, o pai e a madrasta, que a madrasta estava depressiva. E ela então socorreu quem? A mãe, ela está desencarnada, ela vai poder nos ouvir. Só que a mãe, na sua teia mental, ela estava desequilibrada. Então, essa prece não chegou até ela. Mas se vê que a prece nunca ela se perde. E ela é chamada, nesse caso, de prece refratada. Nesse impulso luminoso, ela teve então a direção desviada, chegando até o templo de socorro. Quando chegou a irmã Eulália, com um gráfico avisando o Clarencio, o instrutor, sobre esse caso, que a jovem pedia socorro, que a vida deles não estava nada bem. Pode falar? Pode ir. Então, vocês entenderam que é uma frase retratada? Ela nunca é perdida. Então, todas as preces que nós fazemos... Algum tanto ela vai chegar, mas sim, então. No plano superior. Vê se eu estou assim, certo no meu raciocínio. Não adianta aquela velha história, meia hora de prece ou então 2 minutos é o suficiente, né? E sempre tem os espíritos encarregados para levar essas preces aonde sejam necessários. Mas qualquer que seja a prece que a gente faça, sempre com a permissão de Deus. Estou errado? Estou certo? Sempre. Se o melhor desejo, qual é a intenção? Qual é a intenção da prece? Se a intenção for positiva, ela não podendo atingir aquele por quem você pede, ela vai ser desviada para alguém que possa te ajudar, se a tua intenção for nobre. Sim. Se eu for mãe e de manhã falar, Senhor, abençoa o meu filho no assalto que ele vai fazer hoje, não. A minha prece não é não. Então, assim, essa prece não vai para lugar nenhum. Agora, Senhor, abençoa o dia do meu filho, peço para o anjo dar guarda dele, para proteger. De repente, esse anjo, por algum motivo, esse protetor dele está em outra obra, alguém vai ser direcionado para atender isso. É isso mesmo, seu raciocínio está certo, né? Com o que é de desejo nosso, verdadeiro. E até a invocação, como ela falou, que você fazer uma coisa ruim, você pede, Deus também permite que nós temos livre-arbítrio. Não, perfeito. Todo mundo tem seu livre-arbítrio. Para o bem, vai atingir um obsessor que estiver por aí e ele vai estar lá do lado, né, do seu filho que vai fazer o assalto. Já venci. Obsessão. No caso de grave obsessão entre 2 espíritos desencarnado, o obsessor, o encarnado, o obsidiado, é-nos esclarecido que uma separação brusca entre ambos pode ocasionar graves consequências para o obsidiado, talvez a morte do corpo. Então, no caso aí, a Odila, por ciúmes, ela obsidiava Zumira. Então,
Então ela vampirizava todas as forças de Zumira e a Zumira caiu então num desânimo total. Entrou no padrão vibratório da Odila. E a Zumira tinha muitos ciúmes também da relação do pai com o filho menor que tinha 8 anos. E ela pensava assim, num jeito de se livrar daquela criança, de desejar até a morte dele para se ver livre da criança e ter mais atenção do marido. E quanto a Evelina, ela já tinha um carinho maior. Mas tudo isso porque os ciúmes contra a criança era muito grande. Porque o pai, como ela disse, ele se importava mais, era um companheiro dele, o Júlio. Pode passar. Vamos passando mais ou menos. É muito longo, senão não dá para falar muita coisa. Senda de provas. Intenções podem ser atenuantes ou agravantes para todo aquele que formula ideias e nelas se fixa. Desejos são forças mentais coagulantes, ensejando ações venturosas ou de dolorosas resultantes. Aí a Odila, ela tinha o pensamento em acabar com o menino. Mas só que não foi ela a causadora da morte do menino, como nós esquecemos de falar. Eles saíram para um passeio, né, na praia, e o menino, né, com aquele intuito de acabar com o menino, ela não se importou que o menino entrasse na água, porque o pai e a filha Evelina, eles tinham saído, ela fez isso de propósito. Eles foram fazer um passeio de barco e ela ficou cuidando da criança na praia. E ela descuidou de propósito, deixou que ele fosse tragado pelas águas, né? E ela depois acabou se sentindo culpada. Só que ela se sentia culpada porque ela teve o desejo, a intenção, né? Mas ela não foi a criminosa. Mas ela foi omissa. Vai lá, Bim. Busca ali o negócio. Então, e aí Lália ainda comenta com o Clarencio. Mas Zumira não é autora, não desejou a morte da criança. Ele diz, ela desejou, mas não foi ela que cometeu o crime. E Júlio já tinha nos desígnios de Deus essa morte. Então a gente, não é porque morreu que a gente está desejando. Ele já ia de um resgate dele do passado. Meu Deus do céu. Então eu tenho uma dúvida aí, é o seguinte. Ele tinha a possibilidade, já estava meio que certo que ele tinha esse resgate de morrer novinho, certo? Certo. E se a mulher toma lá a posição e salva ele deixaria de desencarnar dessa forma ou ele desencarnaria de uma outra qualquer novinho também? Desencarnaria porque era o tempo dele, mas ela não teria esse remorso da culpa. Ela estaria fazendo benefício para ela. Quantas pessoas são salvas? Desencarnar, né? Mesmo que foi de maldade, mas ela foi instrumento. Através dela que aconteceu. Então, ele não tinha que desencarnar. Tinha que desencarnar, quer dizer, nas leis de Deus. Só que ela foi instrumento para agilizar aquilo. Então. E tem tantas pessoas que são salvas e levadas, né? Ou para o hospital, ou para e morre. Então, porque era o momento. Mas não teria essa culpa dela, né? De ter esse. Ela ficou com a culpa por isso, né? Pela maldade, né? Ela teve maldade, mas ela foi instrumento. Nessa história ela foi instrumento. E além da intenção, ela é obsidiada pela Zumira todos os dias. Mas também tem o seguinte, se ela não tivesse ciúmes todo, o menino ia morrer de qualquer jeito. Tudo bem, mas ela não ia ficar com culpa. Não. Porque o que mata mais a pessoa é a culpa que a gente fica. Ela não foi instrumento, nesse caso eu penso assim, que ela não foi instrumento. Mas o moleque chamava ela para ir salvar ela ouviu e não foi lá. Isso não é ser instrumento? Não tem Não, é chamar. você se abster. Você ser instrumento é você ser utilizado para a morte daquela pessoa. Se ela estivesse dirigindo um barco que tivesse matado ele, por exemplo. Nesse caso, você poderia ter sido um instrumento. Aí ela só se absteve, né? Foi omissa, ela só ficou omissa, né? Isso. Mas não que ela foi um instrumento. Mas foi através dela que o menino desencarnou. Não, tudo bem, mas
por causa. Ela não ligou. Ela não ligou para a criança. Ela ficou inerte, né? Ela ficou. Não, é isso. É a mesma coisa que você fala. Ela deve vai atravessar lá, mas eu sei que ela vai se machucar. E eu vou deixar. A mesma coisa. Você não foi o instrumento para eu cair? Não, o instrumento é o que age diretamente. Não é aquele que se omite de fazer, entendeu? É aquele que tem uma ação naquele sentido. Então, aí você poderia falar que foi o pai, então, também, o instrumento que foi fazer essa viagem. Não, né? Foi um monte de coisas que foram acontecendo para chegar naquele momento. Mesmo que ela, na hora, visse menino socorrer, ela tivesse um sentimento maior de correr para ajudar, ela não ia chegar em tempo porque era hora de correr, mas ela não ia sofrer a culpa que ela sofreu. A maior então, não é instrumento. Prejudicada foi ela. Porque ela sabe a intenção que ela tinha. Se ela não tivesse essa intenção, ela não ia se sentir prejudicada. Exatamente. Valiosos apontamentos. O mar é fonte inesgotável de fluidos reconfortantes para enfermos encarnados e principalmente desencarnados. A enfermidade longa é aqui mostrada como sendo bênção mal aquilatada pela maioria dos doentes que por ela passam ou que em consequência venham a desencarnar. Bom, aí a Odila, ela então culpava a Zumira e queria então acabar com a Zumira. Levou a Zumira até o mar para também acabar com a vida dela. Só que, chegando ao mar, o Clarencio e o Hilário e o André Luiz já sabia de tudo o que ia acontecer, porque ele já estava acompanhando todo esse fato. Então ela foi para a praia, eles foram juntos. Chegando lá, quando fala aí que o mar é uma fonte inesgotável de fluidos reconfortantes, porque chegando lá no mar, foram vistos vários encarnados e desencarnados num tratamento, uns tomando passes, porque o mar é um dos lugares, como a montanha, né, também, que tem assim os maiores fluidos para reconfortar. E lá eles também viram uma senhora que era conhecida já de Clarencio e ela era encarnada, mas ela estava com câncer e sofria muito. Então, nesse estudo, porque na verdade é um estudo esse livro, né? Então ele perguntou a Clarencio, mas essa senhora, ela veio aqui, ela está tomando todos esses fluidos, esses passes magnéticos, ela então ela vai se curar, ela não vai morrer? E Clarencio disse, não, ela não vai se curar, mas vai amenizar a situação dela e ela vai ter uma morte mais calma, sem sofrimento. Nossa, é muita coisa nesse livro, né? Muito ensinamento, muito aprendizado, não dá para falar tudo. Num lar cristão, mulher abandonada pelo marido educa seus filhos dentro da moral cristã. Vemos preciosa reunião familiar de preces e estudos referente aos ensinos de Jesus, principalmente a excelência de benesses desencadeadas pelo perdão das ofensas. Então, aqui entra já uma outra personagem, a Antonina. Ela reside com os 3 filhos dos 4 filhos que ela teve. Um dos filhos, na verdade, ela foi abandonada pelo marido e há 4 anos ela já estava abandonada e ela, que sustentava os filhos, era uma mulher assim, muito religiosa. Ela aplicava o evangelho no lar e ela, na verdade, estava resgatando também as dívidas do passado. Perdeu um dos filhos por pneumonia. Isso. E aí, mais não. Ela fazia o evangelho do lar às crianças. Era uma mulher de bem, né? Pode falar, porque a gente já contou sobre ela. É que ela vai entrar
na história, assim, um aspecto bem fundamental. Consciência em desequilíbrio. O capítulo leciona-nos sobre o problema da culpa. Um criminoso, no caso o espírito desencarnado, fixou na mente o crime que cometeu o assassinato e as últimas expressões da vítima. Vive perturbado há décadas, embora a própria vítima já tenha até reencarnado. Essa imagem se revitaliza cada dia em sua memória. Então, quando ela estava realizando o culto familiar, lá estavam o André, Hilário e Clarencio. E eles perceberam que lá na sala tinha um ancião totalmente desequilibrado, ele era desencarnado. Mas por que ele estava ali? Porque Antonina era neta dele e ele não era amado, não se sentia amado. Então a única pessoa que tinha uma afeição por ele era a neta. Então ele estava na casa dela, ele estava totalmente desequilibrado. E ele era o Leonardo Pires, que nós vamos continuar a história depois, porque essa história vai e volta, né? Deliciosa excursão. Mães, espíritos encarnados no desdobramento do sono são levadas por espíritos benfeitores ao plano espiritual para visitar filhos seus, desencarnados em pouca idade. O deslocamento por volitação justifica o título do capítulo. O esquecimento do passado tem aqui vigorosa defesa por consistir bênção divina, nem sempre assim considerada. Então, nesse capítulo, Antonina e uma outra mãezinha, elas vão visitar os filhos que estavam no plano espiritual. Por isso que fala deliciosa excursão. Como ela era um espírito elevado, ela teve a oportunidade de, durante o sono, se desprender lá do corpo carnal e até o lar da bênção visitar o filho dela que desencarnou com 8 anos por pneumonia. Ela era um espírito que estava procurando se aperfeiçoar, né? Ainda ela não tinha todo esse mérito, né? Mas ela estava procurando evoluir. Agora vai na No lar da bênção, é importante colônia educativa de espíritos desencarnados ainda crianças. Vemos o caso de um ex-suicida que na reencarnação seguinte morre afogado no mar. Na espiritualidade, seu perispírito apresenta profunda chaga na garganta que o atormenta sem cessar. Então, o que é o lar da bênção? Uma importante colônia educativa misto de escola de mães e de crianças desencarnadas. É lá que elas são assistidas. E Clarencio informa que Júlio está nessa colônia. Mas ele não está junto das outras crianças porque ele sofre de anormalidades. E ele está sob os cuidados da irmã Bandina, que é a mãe dele. Vocês sabem, né? Então ela é colaboradora, ela é a dirigente lá, né, do Lar da Bênção. Pode continuar. Preciosa conversação. São citados valiosos ensinamentos referentes aos espíritos desencarnados quando ainda crianças. Geralmente, tais espíritos em vidas passadas eram muito inteligentes, dominadores e egoístas. Após períodos mais ou menos longos de purgação, recebem a bênção de nova reencarnação, retornando necessitados de silêncio e solidão que lhes proporcione desvencilharem dos envoltórios inferiores em que se rendaram. É citado o infeliz e largamente praticado ato do infanticídio inconsciente e indireto, de terríveis consequências para as mulheres que se comportam mais fêmeas que mães, na forte expressão do capítulo. Aqui estão falando justamente sobre a mãe do Júlio, né, que na vida passada ela abandonou o filho e o marido para viver uma aventura
com uma pessoa que ela conheceu, um dos militares que ela conheceu. Então ela deixou de cuidar do filho para viver uma aventura. Novos apontamentos. Inércia e trabalho, atraso e adiantamentos espirituais. Eis o que leciona este capítulo, demonstrando quanto o serviço e o servir são bênçãos. Recebemos preciosos ensinamentos sobre os templos de oração, em particular a visão espiritual das diferentes missas católicas. Então, a Blandina, no Lar da Bênção, ela tem ajuda da sua avó Mariana, também uma senhora devotada, e elas têm a religião diferenciada, né? A Mariana é católica, mas elas fazem esse trabalho no Lar da Bênção dessas crianças que chegam da terra, né, no retorno da terra, e necessitam de carinho e amor materno. Vamos, estudando sempre heranças genéticas dos pais e heranças espirituais de nós mesmos são expostas no primeiro caso à luz da lei de sintonia e atração, no segundo por merecimento. A dor é vista como concessão do Pai Celestial para o nosso próprio reajuste. Então, Clarencio aqui, ele explica que nós somos herdeiros de nós mesmos. Por isso que nós devemos sempre conjugar o verbo servir. Se tem alguma coisa para falar, pode falar também. Aqui eu acho que é importante a gente parar para pensar no nosso dia a dia, né? Quantas doenças genéticas a gente sabe que existem hoje, né? Quantos problemas genéticos acontecem? Hoje a medicina está muito avançada e ela descobre coisas que antes a gente nem sabia que existiam. E aí a pessoa meio que se revolta, né? Por que nessa combinação aí genética de fatores isso sobrou para mim, né? Aqui tem a explicação, né? Então assim, não é simplesmente uma combinação de fatores, e sim algo que vai me ajudar nessa vida a ser uma pessoa melhor. Se eu não entender desse jeito, eu estou perdendo esta oportunidade presente e vou regressar com coisas muito semelhantes para poder resgatar. Então, muitas pessoas jogam a culpa, né? Não, eu não era merecedor, mas a genética foi cruel comigo, né? Então, de todos os irmãos, a genética veio. Não é bem assim, não existe um caso na obra de Deus, né? Então, além da genética de herança, tem também a herança do que nós fizemos nas vidas passadas. Então, existe lá uma combinação de fatores para que as coisas aconteçam, tá? É muito importante a gente pensar nisso, porque as nossas doenças físicas são para o nosso adiantamento e para a nossa evolução. Elas não estão ali para judiar da gente, elas estão ali para nos ensinar como você vai se comportar diante desse problema. Tudo é cobrado, né? Se na carne nós fazemos alguma coisa errada, é na carne que nós vamos ressarcir todos os erros, né? Análise mental. O fantástico porvir da cirurgia psíquica é aqui noticiado. Reflexões sobre Freud, Sigmund Freud, 1856-1939, apontam a verdade incompleta de sua obra, na qual a ausência do bálsamo curativo aos problemas da alma. São explicadas como se processam as modificações no perispírito pelas emoções. É citada a realização de uma regressão espiritual, mas sob rígido controle espiritual. Leonardo, porque ele está ali, mas ele está tão dementado que ele não sabe nada. Ele só tem a ideia de vingança. Então, o Clarencio vai fazer uma regressão com ele no passado, para que ele entenda, né, o porquê do que acontece ali com ele. Porque ele também fez algo assim horroroso. Ele, nesse tempo da guerra, ele enamorou-se
de uma cantora, ele era marido dela, né? Da Lola, Da que Lola era uma Bartolini. dançarina muito desejada pelos... Quando eu iniciei a história, eu falei que eram 3 militares brasileiros e uma linda mulher. Pronto, ela já chegou. Ela chegou da Lola. Então, e ela era a Lola de Bartolini. A Antonina. A Antonina, que é neta do Leonardo. Só que nós vamos ainda voltar tudo isso outra vez, porque aqui é um vai e vem, né? O Clarencio e os colaboradores dele, né? Fizeram a regressão e ele então relembrou de Esteves, porque Esteves, que era um dos militares, traiu Leonardo com a Lola. Então ele deixou dele, ele era completamente apaixonado por ela. E ele então ficou com aquela ideia de vingança, Ele convidou Esteves por um jantar e o que ele fez? Ele pediu um copo de vinho e nesse copo de vinho ele ofereceu a Esteves e era o veneno fatal para a morte dele. Nem sempre faz bem pro coração. E ele então ficou aí, mesmo matando Esteves, ele ainda tinha aquela ideia de vingança. Foi aí o porquê da regressão, para que ele relembrasse dessa vida passada, porque nada é por acaso, né? Ele também não era santinho, ele tinha... Aqui tem uma explicação que está falando assim, ó, são explicadas como se processam as modificações do perispírito pelas emoções, aquilo que a gente falou agora há pouco. Exato. É genético, mas você pode, com o teu pensamento e com o teu comportamento, modificar até a genética. Para melhor ou para pior. Exatamente. Foi por isso, né, que fez essa direção dele lá da vida, da guerra do Então a Paraguai. culpa não é da família, da herança genética, é nossa mesmo. Sempre não está ali por um acaso. Quer dizer, o responsável por tudo somos nós mesmos. Entendimento. Vítimas e criminosos são postos frente a frente, sob amparo dos benfeitores espirituais, com vistas a harmonizarem-se. Pode falar, pode falar. Então, aqui o Clarencio colocou, né, os dois, a Antonina, né, e colocou ali o avô dela, e fez essa regressão para que eles se harmonizassem, para ver para o avô dela, no caso, né, perceber que ele também tinha cometido um crime, né, que ele precisaria perdoar para eles seguirem em frente. Ele esqueceu do que ele fez, ele só lembrava do que o outro tinha feito com ele, né? É fofo. Aí Hilário então comenta assim: Freud, como viste a verdade, né? Aí o Clarencio disse: Freud vislumbrou a verdade, mas toda verdade sem amor é como luz estéril e fria. Ele detectou a chaga, mas não deu o remédio curativo para aquilo. Além do sonho, o sonho surge na vigília, enquanto o corpo se refaz pelo sono, a alma invariavelmente procura o lugar ou objeto a que manda o coração. Daí a recomendação espírita de, ao se preparar para dormir, criar o hábito da oração, precedida de leitura evangélica. Aqui fala um pouco sobre a nossa preparação antes do sono, né? Que a gente precisa sempre fazer uma oração, pedir a proteção, porque durante o sono o nosso espírito ele vai procurar assim, os lugares onde a gente vai, posso explicar? Recordar, né, o que se passou durante o dia ou alguma coisa que a gente fez, que a gente fica com aquilo na mente, pensando, será que eu agi certo, será que eu não agi? Durante o sono, geralmente, a gente sai para fazer esses acertos aí. E vai fazer trabalho também. Também, né?
Você trabalhou bastante, hein? Né? Você tinha me tirado do trabalho. Foi o assunto do William na quarta-feira. Pois é, a gente falou disso aí. E Mário, nesse capítulo aí, ele diz a mãe assim que teve um pesadelo, um sonho terrível. Mas por quê? Ele tinha ido a um encontro com Leonardo Pires. Só que ele achava que Leonardo Pires, ele não lembrou do Leonardo Pires, ele achava que era Amaro, que era da vida atual dele. A gente chega assim e esquece tudo, né? Novas experiências. É narrado o encontro no plano espiritual de dois encarnados desdobrados pelo sono, um acusador terrível, o outro humilde pedindo perdão. Os fatos que os unem remontam o passado longínquo. Isso daí é aquela luta, né, no sonho, que Leonardo acusava Esteves e ele não achava um absurdo, ele não lembrava o porquê toda aquela vingança. E aí eles levaram também a Mara para que o quadro se desvencilhasse. E aí eles ficaram sabendo que eram os três daquela época ainda. Tudo voltava para a guerra do Paraguai. Olha quantas encarnações para no final resolverem o problema e se perdoar, né? Então tudo foi feito através desse trabalho de Clarencio, nesses desdobramentos para que eles pudessem entender e perdoar, porque lógico, nós todos caímos no esquecimento, né? Mas ali no sono eles poderiam ter o intuito de perdão, de aceitar a amizade, né? De refletir. Recuando no tempo. Com o auxílio do espírito benfeitor, o acusador recobra a memória de vida passada, onde se vê também criminoso. Pode falar. É o caso do Esteves, né, e do Leonardo Pires, que aí aqui o Clarencio faz com que ele volte, né, e relembre tudo o que aconteceu lá na Guerra do Paraguai, que o Esteves, né, queria também a esposa do Leonardo Pires, então ele se vê também um criminoso, porque ele envenenou o Leonardo Pires, que era o avô da Antonina, ele envenenou o Esteves por conta de ciúmes da Antonina, que na verdade era a Lola dançarina. Mas nós esquecemos de dizer que a linda mulher desse tempo não era a Lola, era Lina Flores, a mulher de Esteves, que eles viviam muito bem, e ela então deixou dele para ter essas aventuras. Por isso que esse triângulo amoroso, ela foi deixando de um, ficando com o outro. Mais que triângulo. Nossa Senhora! Tem mais que Todas essas levadas aí que a gente vê são compulsórias, né? Eles pegam um cara que está dormindo lá, levam lá e tal. Mas se a gente se prepara antes do sono para isso, a gente deve facilitar bem esse trabalho, né? A gente pode ser que a gente facilite, mas quem está se preparando antes do sono é alguém que já tem um conhecimento maior e talvez não esteja envolvido em tanta encrenca que precise durante o sono ser, entendeu, trabalhado. A gente aqui está falando de espíritos que não têm muito conhecimento, né, que ainda são muito grosseiros, com pouca evolução. Então, é difícil que eles se preparem para dormir com uma oração, qualquer coisa assim, né? Confissão. Temos aqui o depoimento e confissão de dois espíritos que se envolveram em drama passional, atração pela mesma mulher, do que resultam complicadas e funestas consequências jurídicas, não só para ambos como para a própria mulher. Até hoje, né? Mas isso não é por acaso que essa parte passional é a parte que mais tem resgate e mais causa danos para o futuro, né? Porque é onde mexe com o orgulho, né?
E por isso que a gente precisa ter os dois sexos ainda nesse nível de evolução, justamente para a gente trabalhar com esses sentimentos, com essas emoções. Futuramente, né, quando os espíritos evoluem, não tem mais o sexo. Por quê? Porque não precisa mais desse nível E dessa necessidade também, Exato, né? nós precisamos passar por isso para provar que o nosso orgulho está no lugar certo, né? De que vai valer mais o meu sentimento, a minha boa obra, do que as minhas paixões, né? Falando em sentimento, quando falou os 3 capítulos atrás aí de perdoar, né? Não sei se eu estou certo, o mais importante é perdoar, não guardar rancor, não ter raiva e evitar conviver, ou tem que estar junto todas as coisas? Não precisa estar junto. No próprio Evangelho está lá, quando é perdoar os nossos inimigos, né? Diz assim, eu tenho que perdoar de coração e não me ressentir com aquilo, mas eu não preciso fazer dele alguém da minha família, né? Não é isso, exatamente isso, né? O sentimento verdadeiro é esse. Mesmo que ela seja da sua família. Mesmo, né? O importante é o sentimento. É que aquilo não te incomode mais. Exatamente. Eu estou livre, aquilo não faz mais sentido para mim. Tudo Porque bem, fez, aconteceu. está incomodando você, não a outra pessoa. A pessoa nem tá sabendo. Exatamente. Eu acho que quando acontece isso, quando a gente consegue chegar nesse grau de falar paciência que a pessoa está fazendo, não desejar mal, não querer a vingança. Até convive. Você né? quebra aquele ciclo que é isso que ela está. O livro fala, né? Que tem que voltar sempre junto, passar pelas mesmas situações. Por isso que é uma coisa que eu sempre questionei quando eu escutava algumas palestras espíritas atrás, que as pessoas sempre falavam assim: a pessoa passou por essa situação porque no passado ela fez isso, então tinha que ter um instrumento. E eu pensava comigo, nossa, isso nunca vai acabar. Porque se sempre tem que ter um novo crime, uma nova situação, para que a pessoa aprenda com aquilo, nunca vai acabar, né? A gente vai viver nesse ciclo eternamente, sempre podem até mudar os personagens, mas sempre vai viver nesse ciclo. E aí, estudando um pouco mais, que eu percebi que não, que você rompe no momento que você perdoa, né? Quebra o ciclo, acaba ali. Então, não obrigatoriamente você precisa ficar cometendo os erros e passando pelas mesmas emoções. Você pode aprender e crescer de outras maneiras, né? Você precisa passar por aqui. Eu acho que o perdão envolve muito esse entendimento todo da história geral, né? Que aí você consegue perdoar naturalmente até, né? Você consegue entender. Mas eu acho que a intenção é que a gente consiga chegar nesse nível de perdoar sem precisar saber os porquês, né? Exatamente. Simplesmente dizer, sem preocupar, bem, porque assim, hoje eu vejo que as pessoas têm uma necessidade de falar para o outro que está perdoando. Então não sei se está perdoando bem, né? Não, é verdade. Independe, né, de você. Porque às vezes o outro, eu lembro que numa palestra que não tinha nada a ver com o espiritismo, eu aprendi que a mágoa e a culpa não é uma coisa que outras pessoas fazem para você. É uma coisa que você desenvolve. Então, muitas vezes, você se magoa e você tem que perdoar alguém sem a pessoa nem saber que ela te fez alguma coisa. Porque para ela foi tão sem querer, sem querer te magoar, sem querer te fazer nada. Às vezes por uma ambição dela e não por você, que ela nem sabe que ela cometeu, né? Então, a gente é o orgulho, né? É sempre o orgulho. Na realidade, quando você fala que você perdoou e você precisa que o outro saiba que você perdoou, é muito mais o teu orgulho falando do que a tua vontade de perdoar. E você ainda não quebrou esse ciclo. Não quebrou, porque você não perdoou. Não, resumindo, perdoar, mas conviver pouco para viver bem, porque a gente pode de novo criar outro problema para ter que depois perdoar novamente. Mas aí então nunca vai acabar isso. Exatamente. Não, acaba desse jeito que Mantém ele o equilíbrio. eu entendi então. não se incomoda mais com isso. E às vezes você mesmo perdoando de coração e não tendo mais rancor, raiva, você até passa a conviver não com aquela frequência, mas até melhor também, porque ele vai falar, não estou nem aí mesmo, Até para melhor, mim. sim. Porque às vezes a pessoa nem sabia disso, tudo que você sentiu. Então, aí quando se diz sobre a confissão, foram envolvidos os 3 amigos e eles amavam Lina, a mesma mulher.
E a Lina, ela era uma pessoa assim, muito volúvel. Ela ficou, porque o Armando, na vida presente, é Amaro, para vocês conhecerem mais ou menos. Esteves é Mário Silva, na vida que nós estamos contando aqui. E o Júlio, era Júlio mesmo, ele foi Júlio em todas as reencarnações, várias vezes. Porque ele se suicidou quando ele pegou a Lina com um amigo, né? Um Armando, e a Lina tratou ele assim com desprezo, né? Falou que não amava ele, que não queria saber dele. Foi assim, ela traiu o Esteves, porque ela era a esposa de Esteves. Ela traiu Esteves com Armando. Mas Armando, quando ficou sabendo que ela tinha um marido e tal, ele não quis seguir o romance. O que ela fez? Ela se aproximou de Júlio e aí ela se apaixonou. Era uma paixão, não era amor, né? A gente percebe que não é possível ter amor, né? Nem apenas a leitura. Aí ela deixou do Júlio para voltar novamente com Esteves. Mas Esteves ficou tão decepcionado que ele foi embora. Aí um matou o outro e o outro se matou. Resumindo, é isso, né? É isso. Um deu veneno, matou o outro e o terceiro se matou. O resumo da história é essa. O Esteves, quem matou Esteves foi Leonardo. Leonardo, que era, a Lina era marido, era a mulher dele. É tanta confusão aqui, porque ele não conta a história de uma vida só. Por isso que vai e volta. Então, mas de qualquer forma, o marido, o amante matou o marido. Não, o marido matou o amante. E o terceiro amante, o segundo amante, o terceiro homem se matou. Se matou. É isso aí, resumindo é isso. Resumindo é isso aqui, ó. Tá tomando vinho, levantou da mesa, leva a taça junto. Vai no banheiro, mas taça não perde uma língua. Só toma vinho quando você abre. Ela que deixava os homens, não eles. Não, ela provocou tudo isso, né? Ela que provocou. É poderosa, então. Não, e aí agora ela foi abandonada pelo marido e tava lá com os filhinhos, não é isso? Não estamos falando dessa pessoa? Na outra. Então, aí a gente vê essa criatura, né, toda, né, condescendente, a gente morre de dó, de vídeo da gente com ela, né, ela tá só resgatando. Mas o que mais sofreu, que foi o caso assim, mais aflitivo, foi de Júlio. Porque quando ela deixou de Júlio, ele ficou tão desesperado, porque ela ia traindo com os próprios amigos. E aí ele tomou um corrosivo. Só que ele não morreu. Ele foi socorrido e conseguiu se salvar. Mas ele ficou tão debilitado, com tanta sequela, que aí ele se jogou nas águas do Rio Paraguai. Então ele tentou 2 vezes o suicídio. Daí, assim, o caso aflitivo dele, porque ele ficou com uma fenda glótica ferida em todas as reencarnações dele. Porque foi culpa dele, né? Eles falaram pra gente, acho que na outra semana, né? Na semana do médico, que o plano espiritual foi exatamente isso pra gente, galera, que era pra gente aprender que tinha um grupo grande de espíritos que estavam muito lesados, pareciam queimados. E o plano espiritual falou exatamente isso, pra gente tomar muito cuidado com os nossos atos e com os nossos pensamentos, porque isso lesaria não só o nosso corpo aqui, como o nosso perispírito, e levariam várias encarnações para refazer. Exatamente. É que eu lembrei agora, desculpa. André Luiz pergunta para o Clarencio, e por que os outros não trouxeram tanto problema aflitivo? Porque os outros foi bem diferente. O Esteves, ele não cometeu suicídio, ele foi envenenado. Então é diferente.
você ser vítima. Você é vítima se você é. Isso aí. Vítima só do vítima entre aspas. Daquele momento. Dor e surpresa. O capítulo prossegue no fio narrativo das reminiscências dos personagens que se atrelaram em desatinos do passado. Sobressai o ensinamento de que os espíritos protetores, visando resolver desavenças de contendores, proporcionam-lhes com rígida segurança recordações de vidas passadas. Não obstante, tanto no sonho como na vigília de ambos, impedem a lembrança de determinados lances. Isso porque, do contrário, o equilíbrio mental de tais excursionistas ao passado poderia ficar seriamente comprometido. A lição deste capítulo parece nos trazer um alerta quanto à TVP, Terapia de Vidas Passadas, no sentido de que no plano espiritual a regressão de memória é feita com rígido controle e seleção das recordações, algumas das quais são obstadas. No plano material, quem tem tal competência? Por isso que eles falam que a gente não deve fazer regressão, porque se Jesus já fez com que a gente reencarnasse e tivesse esquecimento das outras vidas, né? Então nós não iríamos ter o nosso livre-arbítrio agora, porque a gente ia sempre ficar com o espírito de vingança do que fez, daquela pessoa que está no seu lar, um filho, um marido, porque sempre a gente reencarna no mesmo grupo, né? Tanto é que nessa história eles formam uma única família. Aí nós vamos ver no final. É muita coisa, por isso que nós vamos correndo, né? Conflitos da alma. Salvo o melhor prejuízo, este capítulo inaugura na literatura espírita o milenar estudo esotérico da filosofia hindu sobre os 7 principais chakras, centros de força localizados no perispírito. Como acréscimo, temos valiosas considerações espíritas. Aí o Clarencio explica sobre os chakras, né? Mais sobre isso. Eu até acho que quem não conseguiu ler o livro todo, eu sei que é corrido para todo mundo, se puderem ler esse capítulo seria muito bom, para vocês entenderem melhor a hora do passe, a hora da cromoterapia. Quando eles pedem, direciona a luz, tal cor para esse passe que a gente está fazendo, para voltar a ter de novo, porque a gente já estudou isso no passado, mas é sempre bom de vez em quando a gente dar uma lida, né? Então, o capítulo 20 fica aí como uma lição de casa para a gente fazer a leitura. Então, esse capítulo aí é mais um estudo sobre os centros eletromagnéticos. Conversação edificante. Reflexões magníficas sobre a problemática das doenças e da dor, resultantes dos nossos maus atos, fixando sintomas no psiquismo e fazendo irromper variadas patologias no corpo físico. Nesse capítulo aqui, Clarencio passou assim os conhecimentos sobre o perispírito. Assim, é mais uma fala de estudo. Irmã Clara, é nos mostrada a diferença entre doutrinar e transformar. No primeiro caso, é exigida a força magnética capaz de operar sobre a mente de quem está em recuperação. No segundo, só o sentimento sublimado, o amor do doutrinador poderá operar a renovação da alma de quem se ajuda. A palavra é sempre dotada de energias elétricas específicas. A voz, uma das mais deslembradas bênçãos divinas, é também uma das mais mal empregadas. Jamais a indignação, mesmo que justa, como por exemplo ante atos deliberadamente contrários às leis de Deus, deverá se manifestar vestida de cólera. Nesse capítulo aí, Clarencio, ele pede o auxílio à irmã Clara no processo de desobsessão da Odila. E ela fala mais sobre a
cólera e a indignação. Então ela discursava então, nesse capítulo sobre que a indignação, a cólera e a indignação são os males que causam a gagueira, a diplofonia. Eu nem sei o que é isso, diplofonia. Eu ia pegar o dicionário, nem deu tempo, mas são todos problemas da saúde. Os males que a gente, né, que se fala que é a genética, né? Exato. Apelo maternal. Esclarecimento sobre os danos causados pelo ciúme. O capítulo expõe como age a força do amor na transformação de quem alimenta ideias de destruição. O espírito protetor, ao ajudar alguém nos descaminhos da cólera, cita de passagem que ele próprio espera há 22 séculos, pela redenção de uma criatura que lhe é cara, mas que ainda não se inclinou em sua direção. Então, Odila ainda, né, obsidiada, o Clarencio não conseguia também fazer com que ela melhorasse. Então ele pediu auxílio à irmã Clara. E aí eles falaram assim para Clarencio: você que fez esse trabalho tão lindo de regressão com o Esteves e o Leonardo, por que você não consegue fazer com Odila? Então ele fala assim: ilude-se, nem sempre doutrinar será notificar. Ele quis dizer que ele tinha a inteligência dele à altura, mas com a Odila ele não tinha condições de redimir o coração dela. Então nem sempre o seu trabalho intelectual é comparado com o trabalho do coração. E a irmã Clara foi designada a socorrer Odila por esse motivo. Carinho reparador. Ceder no caminho áspero, via de regra, traz recomposição da harmonia em nossas vidas. O lar não é apenas domicílio de corpos, mas sim um ninho de almas, onde a provação e a dor são abençoadas instrutoras, guias que nos aproximarão mais e mais de Deus. Aqui eles falam, né, sobre aquelas famílias problemáticas que a gente vê hoje assim, no dia a dia. Cada um ali está resgatando alguma coisa, um parente difícil, uma mãe que não consegue se entender com o filho, tem alguma coisa lá do passado que essa pessoa está resgatando e ela precisa melhorar para ela conseguir evoluir. Então, ela foi colocada ali naquela família justamente para isso. Opera maravilhas da paz. A oração sem ação é como flor sem perfume. Pequenas caridades no lar contribuem para a harmonia doméstica e a alegria dos que ali residem. Aqui, tanto a leitura da narração do autor espiritual referente a gestos e fatos nobres, quanto a moldura da psicografia de Francisco Cândido Xavier fazem com que dificilmente as lágrimas sejam contidas. Então, e nessa reconciliação, eles fizeram com que Amaro e Odila se encontrassem, né? E ele ouvira tudo isso do desdobramento, né? E aí ele ouviu as palavras de Odila e pediu que ele fosse mais amoroso com a Zulmira, porque ela estava assim num estado lastimável depois da morte do menino. Ela se sentia culpada. Aqui, ó, aquela palavrinha ali, a oração sem ação é como flor sem perfume, né? Isso aí é muito importante, gente. Não adianta a gente achar que porque eu já fiz minha oração, né? Coloquei na mão de Deus e pronto, eu vou viver minha vida. Não é assim. Então, assim, se eu não fizer as coisas no sentido do bem, não adianta eu ficar rezando. Né? Não adianta eu pedir o concurso dos bons espíritos se depois no meu dia a dia eu praticar ao contrário daquilo que eu falei. Então, a gente cai
durante o dia várias vezes em oportunidades de deixar de lado aquilo que a gente sabe que é verdadeiro, não é? Principalmente hoje, que o mundo que a gente vive é um mundo voltado para as coisas materiais, né? Para as coisas da beleza, do estética, do poder, do carro, da casa, do luxo, né? Então não adianta eu rezar e achar que, né, tá tudo certo. Como a Igreja Católica faz você ir lá, fazer a confissão e diz que você está perdoado, né? Esquece, né? Olha só o trabalhão que a espiritualidade teve em um único caso que a gente está conhecendo. Então, não é bem assim, né? O Evangelho diz isso aí. Exatamente. Mãe e filho, comovente reencontro no plano espiritual entre mãe, espiritualmente renovada para o bem, e o filhinho sofrendo sequelas do passado, mas sob a assistência de espíritos protetores. Podemos e devemos refletir sobre a excelência dos planejamentos reencarnatórios, elaborados individualmente, mas proporcionando oportunidades para reajustes de vários espíritos simultaneamente. Novamente o alerta: recordações do passado não devem ser totalmente despertadas. Então, depois que a irmã Clara conseguiu transformar o Dila, pedindo a ela que deveria perdoar, né, que ela deveria tratar a Zumira como uma irmã, como uma filha. Então ela só tinha que ter um perdão dela. E aí eles levaram então a Odila, já renovada, para visitar o filhinho, Júlio, no caso o Júlio, que morreu lá afogado na praia. Preparando a volta. No plano espiritual permanecem as sequelas das doenças dos espíritos, que quando encarnados não tomaram condições para delas se libertar. Vemos aqui parte da movimentação espiritual que precede a uma reencarnação. Então, aí Odila, ela não se conformava. Nossa, foi surpresa a existência de enfermidades depois da morte. Porque a gente fala, morreu, acabou, descansou, né? E ele levou ainda essa enfermidade lá no Lar da Bênção. Ele sofria muito com essa ferida. E lá ela dava, né? Ela teve condições de fazer a visita ao filho, e lá ela dava amor e carinho porque ela já estava transformada. Tem muita coisa. Vamos rápido. Retorno. Absoluta harmonia nas leis divinas. No caso, as reencarnações que trazem sofrimento para o que nasce e para os pais. Ontem alguém inclinou outrem a queda. Hoje ampara-o no soerguimento. A reencarnação é tipificada por vários ascendentes, sendo que em casos especiais o plano espiritual adequa a cada corpo físico, através da interferência nos cromossomos, ao desempenho de cada missão. No geral, as reencarnações ocorrem por automatismo dos princípios embriogênicos, magnetismo dos pais. É realçado o alto valor da maternidade, na qual a alma permanece por séculos aperfeiçoando qualidades do sentimento. Então, aí a Odila vai receber como filho Júlio. A Zumira, porque a Odila foi mãe dele na outra vida passada. Agora, para ressarcimento dos débitos, Zumira que vai acolher Júlio como seu filho. Só que ele vai desencarnar em pouco tempo também. Por conta De desse novo. ato que ela cometeu lá no passado. Quer dizer, é a vida, né? Ferindo cada vez mais quem errou, né? Acertando as contas. Ante a reencarnação, é explicada cientificamente a redução perispiritual dos reencarnantes.
No plano espiritual, as crianças desencarnadas, na maioria dos casos, demoram um tempo mais ou menos longo para alcançarem crescimento mental, como ocorre no plano físico. Há esclarecimentos quanto à hereditariedade genética. Aquilo que a gente falou agora há pouco sobre... Que é o que a gente leva, né? Luta por renascer. Vemos aqui o instigante caso de uma mulher grávida que, pelo contato espiritual com o filho, este espírito com débitos de consciência, sofre a chamada enxertia mental, com reflexos patológicos graves. Então, por sintonia, reciprocidade entre mãe e filho, ocorrem os chamados sinais de nascença, que são estados íntimos da futura mãe a se fixarem no futuro filho. São esclarecidos vários desdobramentos que surgem durante a gestação. Este capítulo, sem demérito dos demais, é verdadeiramente empolgante. Então, nesse capítulo aí, a gente vê que o problema de ambos, né? As mentes deles se fundem e são, por isso que são chamados aí sinais de nascença, né? Porque ela fez aquela maldade com ele. E ele estava com a mente ainda doentia, enferma, e aí ele vai nascer novamente com problema narcótico. O filho da Zumira novamente. Não, ele já está falando dela. Novamente. Aí nessa luta e tudo aí o Júlio renasce. A reconciliação com os adversários, o mais depressa possível, é a tônica pedagógica cristã deste capítulo. O rancor adoece o coração e deixa o espírito herdeiro de problemas presentes e futuros. A oração é remédio infalível quando o caso é de inimigos insuportáveis. Pode falar. Então, esse daqui fala justamente do trabalho do Clarencio, da irmã Clara, em fazer assim com que eles mudassem o pensamento e se perdoassem um ao outro, né, para quitar as dívidas, porque se eles continuassem com aquele padrão, né, de vingança, de mágoa, porque um traiu o outro, um ficou com a mulher do outro, eles iam continuar reencarnando sempre com aqueles mesmos problemas. E Clarencio então comenta: a lei está reaproximando os nossos amigos uns dos outros e Mário precisa fortalecer-se para exercitar o perdão, porque eles vão continuar todos na mesma família e sem perdão ia ficar difícil. O negócio aí é o perdão. Recapitulação. O plano espiritual sempre encaminha fatos e pessoas de forma a que as adversidades sejam transformadas em harmonia. Aproveitar tais oportunidades será sempre construir os alicerces da paz íntima. Isso daí já é uma recapitulação de tudo que nós já falamos. Aprendizados. Vidas curtas na matéria podem representar refazimento perispiritual para a eliminação de matrizes negativas do passado, ingressas no perispírito por descaminhos morais. Moléstias longas e complicadas guardam função específica. Reflexões sobre casamentos imprudentes, considerações sobre os anjos de guarda. Aí Clarencio explica que eles devem se reajustarem para continuar a luta que lhes compete. E harmonizar a família. Em tarefa de socorro. Veremos nesse capítulo como o bem produz efeito salutar, gerando merecimento. Socorro nas horas difíceis de quem praticou a caridade e assim granjeia inúmeros amigos espirituais. Tarefa de socorro. A Zumira, né, ela havia engravidado novamente, né,
E ela teve, assim, vários problemas de saúde. E o Mário, que era o enfermeiro, foi ele quem foi socorrer a Zumira, né? E ela teve a criança, tudo, e a criança teve um problema de saúde, que na época era CRUP, né? Que não tinha, que era difteria, né? Difteria. E na verdade, assim, ele poderia apenas dar um soro para a criança, mas a criança não tinha mais como sobreviver, né? E o Mário justamente foi colocado ali para ajudar o casal, né? E ele recordava do Amário, né? De ter... Porque, na verdade, antes desse fato que nós relatamos antes, nessa vida presente, que agora é o final da história, o Esteves veio com o nome de Mário Silva. Que é um e ele era noivo de Zumira. Eles já tinham assim, o casamento todo planejado, eles eram felizes. Só que Zumira separou-se dele e casou-se com Amário. Então ele tinha assim uma ideia de vingança contra Amário, porque tirou a noiva dele. E quando aconteceu esse problema, o Mário ele era um enfermeiro. E o pediatra pediu, quando diagnosticou o caso, a enfermidade, pediu para que ele levasse o soro. Ele não sabia quem era a criança. Aí ele, chegando lá, ele viu Amário, que foi recebê-lo, ele teve aquele choque, porque era inimigo dele, tirou a amada dele. E ele, então, ia socorrer o filho de ambos, né? Ele ficou perturbado, ele tinha uma ideia assim de vingança, ele pensava, olhava para a criança, acabar com a criança para ferir os pais. E Clarencio, participando de tudo isso, dava passes magnéticos nele, até que por muito custo conseguiu dominá-lo e ele aplicou o soro no menino. Reerguimento moral. A bênção da amizade pura expõe o valor de um ombro amigo e de como o afeto sincero, que aconselha sem julgar, pode amparar aquele que está em angústias, ferido de remorso. Nesse daí, ele ficou tão desesperado do que aconteceu, porque o menino veio a desencarnar. E ele achou assim, eu fui culpado, ele achou que ele não poderia ter errado, né? E aí Antonina tinha uma amizade tão grande com ele, que o levou para participar dos cultos dela. E aí aconselhou ele, não, acalmou, você não teve culpa. E conseguiu então reerguê-lo, porque ele estava assim arrasado, se sentindo culpado também outra vez da morte do menino. Pode? Outra vez não, porque a outra morte foi a Zumira, agora Mário Esteves. Orações renovados. O capítulo sinaliza e confirma que quando há divergências pessoais e um dos envolvidos se veste de humildade e oferta entendimento e perdão, na forma de caridade, desata-se o nó na alma, e na alma brilha o céu da paz sob o sol do amor, sem as nuvens da mágoa ou do ressentimento, e assim os corações se renovam. Antes de tudo isso, a Clarencio fez então em desdobramento a ligação dos dois, para eles conhecer através das vidas passadas, que o Amário não tinha culpa da Zumira ter deixado ele. Então o Amário era uma pessoa de bem, de grande valor, e então ele foi agradecer o Esteves por ter salvo o menino. Mas ele ainda continuava perturbado. E Antonina, então, orava, fazia ele participar dos cultos, para que ele tirasse esse peso dele. Reajuste.
Duas mães amparam o mesmo filho. A mãe encarnada, desajustada por complexo de culpa, é levada em desdobramento pelo sono à instituição espiritual Lar da Bênção, onde seu filhinho, após desencarnar, foi instalado sob amparo de sua outra mãe, esta desencarnada, de vida passada. Esse espírito do filhinho desencarnado teve a vida ceifada na infância por duas vezes a seu próprio benefício e refazimento perispiritual. Então, com a morte de Júlio, a Zumira caiu assim em depressão, ela ficou enferma, ela ficou em depressão, ela não queria saber de nada, ela só ficava deitada. Aí a Odila então levou para visitar Júlio para que ela se reanimasse, e foi o que aconteceu. Casamento feliz. Comentários edificantes sobre o amor. Matrimônio, quando de alma com alma, forja alicerces da comunhão fraterna e do respeito mútuo. Há alerta enérgico sobre as afeições impulsivas e as paixões fugazes que no casamento se logo passam, deixam algemas no cárcere social. Então, a amizade, depois desse fato dele ir lá na casa de Amaro e cuidar da criança, e depois a Antonina também, tinha uma grande amizade com o casal, eles fizeram tudo para que o casamento entre Antonina e Esteves acontecesse. E realmente foi ainda realizado na casa de Amaro, né? Ela ajudou a cuidar da Zumira, né, que estava enferma. Ela mesmo trabalhando numa fábrica de tecidos e tendo os 3 filhinhos lá para cuidar, quando a Zumira caiu na enfermidade, não se alimentava, ficou muito doente, à beira da morte, ela se propôs a ajudar aí, ajudava a Evelina com os afazeres da casa, ajudava o casal para que eles, né, tivessem amor um pelo outro, conversava bastante. E depois ela acabou se casando com um enfermeiro que era o Mário Silva. Ponderações. Na vida há tempo para plantação e tempo para colheita. Na colheita de hoje estaremos procedendo à reconstrução dos descaminhos nas vidas passadas. Aí ressurge paralelamente o tempo de nova e alvissareira plantação. A maternidade proporciona no santuário doméstico a recomposição das afeições transviadas. Famílias difíceis representam sempre linhas de luta benéfica, a serviço da nossa evolução. Servir, privilégio que não devemos esquecer. Então, aí elas são então chamadas para Zumira acolher Júlio e Antonina receber como filho Leonardo Pires. Nessas conversas. Quer dizer, os débitos do passado, né? Elas vão ressarcir com a vida deles como filho. Em prece. Ao final desta inesquecível e suave obra, encontramos uma encantadora e dulcíssima prece que perdoem-nos a digestivação, denominaríamos de prece de casamento. A saudade que emana do amor purificado leva a paz ao coração de quem assim ama. Através do som amigo do vento, o perfume das flores e o brilho das estrelas como o aceno da luz eterna. Então, Júlio e Leonardo, então, eles haviam renascido em paz quase ao mesmo tempo. Amado, Zumira, Silvia e Antonina prosseguiram juntos, enlaçados fraternalmente. Lucas, que nós até falamos dele. Opa, isso apareceu agora, hein? O Lucas, ele é irmão de... mas é porque ele teve uma passagem rápida. Ele era irmão de Antonina e ele se namorou de Evelina no casamento de Antonina com o Esteves. E eles então aí se casaram também. Evelina e Lucas, o irmão da Antonina.
E a Zumira, o Júlio voltou como filho de Zumira, oh meu Deus, mais uma vez. E Leonardo Pires como filho de Antonina. Mas aí eles foram morar longe do mar dessa vez. Para evitar problemas. Deus assim o permitiu. Só que ele conseguiu viver mais de 10 anos. Porque no casamento do Lucas 8 anos. não teve vinho, né? Caramba. Ninguém comemorou o casamento. Não teve vinho, né? Olha, é o final da história. Né? Os dois planos, entre encarnados e desencarnados, tudo era esperança e alegria, paz e amor. Vimos Odila em muda oração, coroando-se de luz. Amaro rogou a Antonina pronunciasse o agradecimento a Jesus. Doce, emotiva, pairava em todos os semblantes. Nossa história então termina com um casamento risonho, à moda de um filme bem acabado. E a primeira é que não precisaram levar nenhuma mãe lá para resolver a parada. Né? Pelo contrário, as mães aí estavam meio queimadas. Muito bem. Parabéns para você. É muita coisa, gente. Eu escrevi quase meio caderno. A gente deixou de falar assim sobre coisas mais importantes, relatos assim de grande aprendizado, porque senão a gente ia ficar até 8, 10 horas da noite. Ia ter que dividir em dois. É um livro muito lindo, eu acho.